Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não nos conhece, eu sou o Bispo Ronaldo e hoje nós estamos trazendo para vocês mais um tema bíblico, tá bom? Nós estaremos falando hoje sobre o tema da nossa pré-existência, tá bom? Mas antes quero pedir para vocês todos que deixem o seu like, o compartilhamento, tá bom? Nos ajude a divulgar aí no Facebook, Instagram, enfim, nas redes sociais, para que nós possamos alcançar, um bom número de pessoas aí, assim ajudando, portanto, as pessoas que querem aprender deste conteúdo da Palavra de Deus, tá bom? Então nós estaremos falando aqui hoje sobre este tema, né, que muitos dizem sobre o pecado original, que Adão, portanto, pecou e assim todos pecaram, né? E nós herdamos, portanto, esta culpa adâmica, né? Mas quando nós fazemos esta análise bíblica da nossa pré-existência, ou a nossa existência antes do planeta Terra, nós vemos que tem um outro ponto de vista, tá bom? Depois vocês comentem aí o que vocês acharam, tá bom? Desse estudo aí, eu estou bastante curioso para saber a sua opinião, tá bom? Então, temos que estar sempre perguntando, né? Até os ateus eles vão estar falando, por exemplo, né? Esse seu Deus é um Deus irresponsável e tal. Enfim, eles usam bastante tese, então nós vamos começar com essas perguntas mesmo, né? A gente está fazendo, portanto, uma análise, tá? No nosso estudo aqui da pré-existência, tá bom? Começaremos assim. Por que estamos aqui no planeta Terra? O que você pensa? Me comenta aí depois, tá bom? E segue-se então, portanto, as perguntas, né? Qual o propósito, né? Porque fomos lançados aqui no planeta Terra sem termos feito nada, aparentemente é o que nós pensamos, né? A nossa mente alcança, né? Isto não seria, portanto, injusto, né? Não é assim que pensa o ateu, né? Seria então, portanto, conforme dizem aí os ateus, né? O Criador, portanto, injusto, né? Colocando aqui em risco, né? Risco de morte, até morte eterna. Vai pensando aí juntamente comigo, né? Porque Deus não nos fez, né, para morar com Ele lá nos céus? Não seria assim a pergunta aí de muitas pessoas, não somente de ateus, mas todo o pessoal de todas as religiões, né? Assim nós não correríamos, portanto, o risco de morte e morte eterna, tá? Para entendermos, portanto, este raciocínio da nossa pré-existência ou a nossa existência, portanto, antes do planeta Terra, nós vamos ver o que Deus disse a Jó na Bíblia Sagrada, no capítulo 38 de Jó, capítulo 38, versos 4 ao 7, tá bom? Que lá está escrito assim. Eu já deixei tudo escrito aqui para poder adiantar um pouquinho, tá bom? Então você pode conferir na sua Bíblia aí. E no verso 4 vai dizer o seguinte: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Deus perguntando a Jó. No verso 7 vai dizer o seguinte: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Naturalmente Jó não teve resposta, né? Mas Deus responde para ele, tá bom? Aonde na verdade ele estava, né? Então veja que Deus faz uma pergunta para Jó, já trazendo a pré-existência de Jó. E ali então Deus pergunta: onde é que você estava? Eu estava aqui fundando aqui o planeta Terra aqui, e tu estava na onde? Então Deus já está dando um toque para Jó ali, né? E Jó, ele fica quieto, no todo o capítulo você vai ver que ele fica quieto, não tem resposta, né? Mas o próprio Deus vai responder lá no verso de número 21. Deus vai dizer o seguinte, olha, capítulo 38, verso 21. De certo tu o sabes, porque já eras nascido. Olha que interessante. Então, olha o panorama. Deus está
formando, criando o planeta Terra, mas disse para Jó: onde é que tu estava? Tu já tinha nascido. Então, o que Deus está nos revelando, uma maravilha desse texto que Deus está nos revelando, tá? Ele está construindo o planeta Terra, como eu disse, mas Jó já existia lá em uma outra realidade espiritual, tá? Em um mundo espiritual, né? Portanto, entendemos nós que já existíamos lá na eternidade, tá? Com o nosso Criador antes da fundação do mundo. É o que Deus está revelando para Jó aqui, né? Veja que coisa interessante. Isso tem no Novo Testamento, nós vamos ver já, né? Jesus falou muito mais sobre isso, sobre a nossa pré-existência, deu vários sinais, está escancarado no Novo Testamento, e muitas das vezes as pessoas não prestam atenção, ou não há quem explique, né, esses textos, né? Talvez estavam, portanto, né, obscuro para as pessoas, né? Portanto, entendemos que nós já existíamos, tá? Quando nós pegamos Jó, há alguns fachos de luz no Antigo Testamento, ele vai dizer no próprio livro de Jó, capítulo 19, verso de número 9, que diz assim: olha, da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. A palavra honra, tá, em hebraico é kabod, tá? E que significa glória, esplendor, glorioso, honroso, enfim, tá? Veja também em Apocalipse, capítulo de número 2:10, onde foi dito assim: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, né? Então, quando Jó vai dizendo que tirou-me a coroa da minha cabeça, ou seja, é a coroa da vida, né? Que Paulo vai dizer que nós receberemos a coroa da vida, tá? Então, nós vamos entendendo, né, tudo isso, né? Jó ele foi tirado desta glória. Jó ele vai dizendo, né, ele vai dando alguns fachos de luz. Deus já revelou: olha, tu já existia em uma outra realidade, tá? Assim nós entendemos, quando vai dizer lá em Romanos 3:23, tá? Que todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Ou seja, nós fomos afastados, né, retirados, né, afastados de alguma ocupação, de algum ofício ou de alguma função. Isso significa que fomos demitidos, né, desprovidos, né, ou privados de alguma coisa. Ou seja, saímos do tempo Kairos para o tempo Cronos, tá? Kairos significa um tempo crescivo, tá? E Cronos significa um tempo decressivo, ou um ponto do tempo, né? Essa é a palavra que vem do grego. E, portanto, nós estávamos lá no tempo da eternidade para vir para esse tempo chamado tempo da morte, tá? Nós temos que analisar alguns textos também do Novo Testamento, que vai lá na primeira carta de Paulo, por exemplo, capítulo 6, verso 7. Paulo ele diz assim, ó: nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Então, há muitos fachos de luz também, tá, no Novo Testamento, tá? Então, ainda no livro de Jó, fazendo esta nossa análise, tá, nós vemos Jó, capítulo de número 8, verso 9, que diz assim, tá? Nós somos de ontem e nada sabemos. Na tradução original, vai dizer, de ontem significa dizer de antigamente ou de um outro tempo, ou de uma outra realidade espiritual. Tá? É o que significa a tradução Jó, capítulo 8, verso 9. Jó, capítulo 10, verso 11, vai dizer assim, ó, que diz, capítulo 10 de Jó, verso 11, diz assim: de carne e ossos me vestistes. Imagine nós vindo deste lugar espiritual, onde Deus declara para Jó, e nós vamos ver tudo isso também, o próprio Senhor Jesus falando disso também no Novo Testamento, as cartas paulinas,
Nós vamos ver em toda a Bíblia Sagrada as parábolas que Jesus falava, tá? A maioria delas trata da nossa pré-existência. Olha que coisa interessante, tá? Então, veja como é legal, tá? Então Jó ele vai dizer o seguinte, olha, capítulo 10, 9, de carne e ossos me vestistes, tá? Para vir a esta dimensão de vida, uma vez, conforme Deus revelou que nós estávamos lá, ele estava, portanto, formando o planeta Terra, tá? Ele disse isso para Jó, Jó, tu já existia. Ele perguntou para Jó, onde é que tu estava? Jó não teve resposta, porque quando nós viemos aqui, a nossa memória ela é apagada. Tá? Então, para que nós pudéssemos vir aqui, o que acontece? Né? Precisamos de ter uma roupa especial. Então, Jó, capítulo 10, verso 11, ó, de carne e osso você me vestiu. Tá? Para que um mergulhador possa ir no fundo do oceano, ele precisa de ter uma roupa de mergulhador, senão ele morre, porque é muita pressão lá embaixo, precisa de uma roupa especial, para que o bombeiro ele possa vir entrar dentro do fogo, ele precisa de uma roupa especial, senão ele morre lá, né? Então, para que nós pudéssemos vir a este mundo, houve a necessidade de termos a necessidade de nos vestir com as matérias daqui, que é carne e osso, tá? Então, veja que é muito interessante quando o Jó vai dizer isso, de carne e ossos, tá? Me vestistes, né? Então, para que nós pudéssemos vir aqui a esta terra, né? Então, o versículo 8, 9 diz assim, ó, nada, Jó, capítulo 8, verso 9, vou repetir novamente, Jó, capítulo 8, verso 9, vai dizer assim, olha, nada sabemos, né? Não sabemos de que maneira. Ora, um dia nós viemos de lá. O próprio Deus já revelou isso. Nós vemos isso também Paulo dizendo. 1 Timóteo 6, 7. Nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tá? Então, Jó vai dizer no capítulo 8, 9 que nada nós sabemos. Tá? Veja o que diz então, portanto, agora a ciência. Preste atenção aí onde você está. A ciência diz que o bebê, quando ele é formado no ventre ou na barriga de sua mãe, ele é envolvido com um líquido chamado líquido amniótico. Tá? E esta palavra, amniótico, ela vem do grego, que significa amnésia ou esquecimento. Há um dos profetas que ele diz assim que nós fomos jogados no mar do esquecimento. Né? Então veja que é interessante. Tá? Por que será que isso é dessa forma? A ciência que descobriu isso. Né? Então veja que tudo se encaixa. Né? Nós passamos por esse mar do esquecimento, tá? Para que pudéssemos então sair de lá. Quando uma criança nasce, todo mundo diz assim, lá vem vindo o anjinho, porque sabe que vem da onde? Vem dos céus. Isso é muito interessante. Tá? Então nós somos envolvidos com esse líquido chamado líquido amniótico, que significa, amniótico vem de amnésia, tá? Que significa esquecimento. Tá? Então, por esta razão, nós não nos lembramos de onde viemos. Tá? Isso está em Jó 8, verso 9. Né? Nada sabemos. Tá? Não é permitido nós, por exemplo, nos lembrarmos de onde viemos. Tem tanto texto que fala disso no Novo Testamento, fala bem claro mesmo, tá? Que nós não nos lembramos de lá. Tá? Por exemplo, se você pegar lá o Hebreus capítulo 11, você vai ver que, falando dos heróis da fé, vai dizer assim, ó, se ele se lembrasse de onde vieram, leia como lição de casa, capítulo 11 de Hebreus, tá? Leia com atenção lá nos primeiros versículos, você vai ver, se ele se lembrasse de onde vieram, né? Então você vai ver que é bem interessante, fala muito desta nossa pré-existência, muito antes, tá, de Adão, porque o pessoal aprendeu essa teologia e dizer o seguinte, ó, aqui em Adão nós pecamos e todos pecaram, então Adão pecou e aí eu tenho a culpa lá de Adão. Bom, eu acredito que cada um de nós temos a nossa culpa. Eu vou aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Para que você possa entender melhor, tá? Então, por essa razão, nós não nos lembramos, tá, de onde viemos, pois viemos dos céus, de lá da eternidade. Tá? Veja que Deus disse para Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5.
antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, as nações te dei por profeta. Ora, capítulo 49, verso 1 de Isaías vai falar a mesma coisa, vai falar que Deus visitou ele lá no ventre materno, assim com todos os profetas, né? E isso não foi diferente com cada um de nós. Talvez nós não nos lembramos, tá? Mas isso aconteceu com cada um de nós, tá bom? Então é interessante que Deus falou isso para Jeremias. Isso aconteceu com Paulo. Paulo também vai dizer, tá? Em uma das suas cartas, se não me falha a memória, parece que é 2 Timóteo, capítulo 2, 9, capítulo 1, 9. Ele vai dizer o seguinte, não estou bem lembrado, não gosto de dar texto assim sem me lembrar, mas ele fala lá na carta de Timóteo que ele também foi visitado no ventre materno, né? Então veja, nós habitávamos em um lugar perfeito lá na eternidade, no concílio de Deus, no concílio de Deus, ou no conselho de Deus. Veja o que diz Paulo em segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Ele diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que é reconciliar? É colocar de novo num concílio alguém que um dia já esteve lá, tá? Então o verso 18 diz assim, ó, e Cristo estava reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós já estávamos nesse concílio ou nesse conselho, né? Portanto, nós saímos de lá, nós não fomos criados aqui. Lembra das primeiras perguntas que eu fiz, né? Por que Deus não nos criou lá? Por que Deus nos coloca num lugar desse para corrermos risco de morte e ainda de morte eterna? Não parece ser meio injusto? Não parece? Então veja, nós temos aqui a revelação que Deus nos fez não aqui. Deus nos fez lá. Agora, a pergunta que não quer calar é, por que nós viemos parar aqui? Começou a pensar um pouquinho juntamente comigo? Então vamos prosseguir que você vai entender já já, tá bom? Vamos lá, veja o que disse Jesus. João 17, preste bem atenção, versos 14 a 16. Jesus disse, se lembra dessa frase? Você está no mundo, mas você não pertence a este mundo. Olha que coisa maravilhosa. Muitos dizem que nós não vamos morar no céu. Há algumas teologias por aí que dizem, você não vai morar no céu não, seu lugar é aqui na terra. Bom, eu tenho fé de que eu vou voltar para a casa celestial. E você? Me conte aqui, aqui nos comentários depois, tá bom? Eu creio que eu e você, com a fé que nós temos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estaremos um dia voltando para lá, porque essa é a promessa do Senhor, é ou não é? Então veja como é interessante, né? E aí ele vai falando, tá? Em João capítulo 18, por exemplo, disse Jesus, todo aquele que ouve a verdade, ouve a minha voz, tá? E em João capítulo 10, verso 4, Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Olha que interessante, preste bem atenção. Quando alguém te pregou o evangelho, preste bem atenção, tá? Você ouviu, porque você se lembrou da voz do Senhor que um dia você ouviu lá neste concílio, lá na eternidade. Você se familiarizou com aquela pregação, aquele momento que alguém está te pregando o evangelho, tá? Nós nos lembramos, sabe por quê? Porque nós não somos deste mundo, nós somos de lá. Opa, pera lá, você fala, alguém está te pregando o evangelho, você fala, rapaz, isso está me trazendo alguma memória, alguma coisa. E ali então você aceitou Jesus, tá? E quem quiser ser amigo, né, de Deus, torna-se inimigo do mundo, né? Isso está lá em Tiago 4,4. Bom, temos que renovar, portanto, a nossa mente na presença do Senhor. Isso é Romanos 12, né? Versículo 2, tá? Temos que nos renovar as nossas mentes no Senhor, na palavra do Senhor, tá? E disse Jesus, vocês, olha uma revelação que eu vou dar aqui agora para vocês, preste bem atenção. João 14,
versos de número 1 a 4. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar lugar, né? E se eu for e preparar lugar, verso 3, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha a revelação no versículo 4, João 14, verso 4. Preste bem atenção. Jesus disse: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Opa! Já prestou atenção nisso daqui? Jesus está dando algo meio que oculto, revelando algo que, quem sabe, eles ali não se lembravam. E eles perguntam, e disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Jesus, ele traz essa revelação: olha, vocês conhecem lá, vocês sabem onde é, né? Olha que revelação forte. Ou seja, ele está revelando ali, né, nesse texto, capítulo 14, verso 4, de 1 a 4, de Evangelho de João, que os discípulos não são deste mundo. Ele está dando prova, né, que eles não são deste mundo. Jesus sempre falou: vocês estão aqui, mas vocês não pertencem a este mundo. Então vamos prosseguir, para que a gente, sabe, isso é uma revelação muito forte. Tá? Tem muitas outras parábolas, que hoje eu vou falar só um pouquinho, para a gente não estar tomando muito tempo, tá bom? Só de estarmos aqui nesta dimensão de vida, tá? Porque estamos aqui porque transgredimos a Torá, tá? Transgredimos a palavra de Deus, transgredimos a lei de Deus, tá? Lá na eternidade. Esta que é a verdade. Ninguém, muitas das vezes, quer pregar sobre isso daqui, tá? Então, a palavra de Deus, que é a matriz do universo, ela foi entregue para Moisés, está lá no Monte Sinai, está revelado isso em Atos capítulo 7, verso 37 e 38, tá? E também em Gálatas 3,19, ele foi o medianeiro, tá? Que recebeu lá dos anjos, enfim, para nos transmitir, portanto, a Torá, a palavra de Deus, tá? Ela foi dada a Moisés pelos santos anjos, e todo o universo obedece esta palavra, tá? E nós, lá na eternidade, desobedecemos essa palavra. Eu vou te trazer a revelação para você já aqui e agora. No capítulo de número 12, eu quero toda a sua atenção agora, de Apocalipse, tá? Que isso aqui é muito importante para você entender que Deus nos criou lá na eternidade. Por que então nós fomos lançados aqui no planeta Terra? Aqui está a revelação, no capítulo 12, versos 7, 8, 9, 10 e 11 de Apocalipse. Verso 1 a 6 de Apocalipse vai estar falando, tá, portanto, do dragão, né, de 7 cabeças, 10 chifres, da mulher com uma coroa, enfim, não é sobre isso que nós vamos estar falando. Mas nós vamos estar falando a partir do verso 7, tá? Que nesse texto, tá, do versículo 7, capítulo 12 de Apocalipse, diz a palavra de Deus assim: que houve batalha nos céus, Miguel, tá? Miguel e seus anjos, tá? Que batalhavam contra o dragão e seus anjos. Nesta batalha, ou nesta guerra, o dragão ia até diante de Deus acusar alguém que servia a Deus lá no reino celestial. Então, são 3 tipos que aparecem aqui, que é narrado no capítulo de número 12 de Apocalipse. Miguel e seus anjos, o dragão e seus anjos, e os que estavam sendo acusados. A palavra aqui diz que ele acusava, tá? É um indicativo do passado, está contando uma história que aconteceu lá na eternidade. Então, nós temos que ler com atenção Apocalipse de número 12, verso 10, que diz assim: o qual os acusava dia e noite, ou seja, em todo o tempo, tá? Aqui está no pretérito passado ou no indicativo, tá? Dizendo do passado, indicando que o que aconteceu numa batalha lá em um tempo do passado. Aqui nesse texto está narrado o dragão e seus anjos, tá? Miguel e seus anjos, tá? E também é narrado aqueles que estavam sendo acusados lá no reino, tá? Que não tomaram, portanto, nenhuma iniciativa nesta batalha, ou
seja, estes súditos, tá? Ficaram em cima do muro, aí não lutaram para defender o reino de Deus ao lado, né, de Miguel e seus anjos, né? Então o que aconteceu ali? Ficaram e nem lutaram também do lado do dragão, ficaram em cima do muro. E isso nós vamos ver aqui que foi uma indecisão, tá? Que eles tomaram, não tiveram nenhuma iniciativa. Para esses que não tomaram nenhuma iniciativa, nós vemos aqui, por exemplo, em Apocalipse 3, 15 e 16, que diz assim, ó, tu nem és morno, nem és frio e nem és quente, mas tu és morno, né? Por essa causa vomitar-te-ei. Nós não tomamos decisão lá em cima, por isso viemos parar aqui na terra, aqui neste vale chamado terra. Tá? Então veja, também em Tiago capítulo 4, verso 17, que diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, né, nós pecamos, né, e fomos destituídos da glória de Deus, porque não tomamos uma decisão. Deus nos deu uma outra chance de tomarmos uma decisão aqui neste vale chamado planeta Terra. De que lado que a gente vai ficar? Já reparou que as coisas são assim? Ah? Ou tu fica do lado de Deus, ou tu fica do lado, né, ou luz ou trevas, não é assim? Ah? Então veja em Apocalipse 12 e 11, parte B, que diz assim, aqueles que estavam com Miguel não amaram, preste bem atenção, no momento da batalha, os que estavam do lado de Miguel, lá capítulo 12, verso 11 de Apocalipse diz, os que estavam com Miguel não amaram as suas próprias vidas até a morte, ou seja, eles que estavam com Miguel foram verdadeiros patriotas celestiais. Olha que coisa maravilhosa. Pode ver lá para você ver. Apocalipse 12, verso 11. Eles não amaram a sua vida até a morte, ou seja, defenderam com corpo, alma e espírito a sua pátria celestial. Tá? Eles não amaram as suas vidas até a morte, foram verdadeiros patriotas. Não tiveram medo de morrer ao defender o reino do único rei do universo. Os que foram acusados, não houve defesa para eles, porque transgrediram a lei, a palavra da Torá, a matriz do universo. Né? Por isso, fomos despedidos, saímos, portanto, da eternidade, o tempo, né, crescivo, para o tempo cronos, tá? E aí nós estamos aqui, tá bom? Por conta desse nosso pecado, né? E pecamos não aqui em Adão e Eva, pecamos lá nos céus. Assim foi necessária a intervenção de Jesus para nos salvar da morte eterna que acontece aqui nessa dimensão de vida, né? Veja também o que diz em 1 Coríntios 15, 51, que carne e sangue não herdará o reino dos céus. Tá? Isso é o que Paulo diz, a revelação que Deus deu a Paulo. Mas nós seremos transformados. Filipenses 3, 20 e 21, que diz assim, olha, mas a nossa cidade está nos céus, da onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verso 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. O Senhor Jesus ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Mateus 15, 24, glória a Deus por isso, né? Ele, o Senhor Jesus, deixou as suas 99 lá no aprisco, ou seja, lá nos céus, e veio buscar a ovelha perdida. Isso é Lucas 15, versos 4 a 7. Tá? Jesus é o bom pastor. Tá? Ele é quem dá a vida pelas ovelhas. Ele já fez isso. Tá? Isso está em João capítulo 10, verso 11. Bom? E também nós temos, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Lucas capítulo 19, verso de número 10. E eu finalizo a minha palavra para vocês da nossa pré-existência, dizendo, Salmos, que diz assim,
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós estamos aqui nessa dimensão de vida. É a única chance que nós temos. Sabemos que o inimigo, ele nos acusou, não houve outra alternativa a não ser Deus ter misericórdia de nós, porque era para sermos com certeza lançados diretamente, condenados diretamente no inferno, mas Deus, com a sua misericórdia, novas são a cada manhã, ele nos deu essa chance de estarmos aqui. O que você pensa sobre esse nosso estudo? Me comenta para mim aí, tá bom? Nos comentários, né? O que você pensa. Já tinha ouvido alguma coisa assim parecida? Fala para mim aí, tá bom? Eu vou ler os seus comentários e depois nós vamos estar, quem sabe, dando continuidade desse assunto ou trazendo algum outro tema, tá bom? Para a glória de Deus. É muito bom ter você conosco aqui. Eu quero pedir a você, nos ajude, tá bom? Divulgando no Facebook, Instagram, para seus amigos, nos grupos aí, tá bom? Não deixe de dar o seu like, tá bom? Me ajude aí, dê bastante like aí, tá bom? Para que o YouTube possa compreender, a plataforma compreender, tá? Que esse vídeo está sendo relevante, abençoando, portanto, a sua vida. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final, que Deus possa abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus.